A gente continua hoje o tema que a gente começou na aula passada. Na aula 4 a gente trabalhou então com gases ideais, né? Lembrou aí de alguns conceitos importantes. E hoje a gente passa a falar então de gases reais, que são tópicos de um pouco mais de interesse para a gente em engenharia de reservatórios. A lei dos gases ideais, então, como a gente discutiu, PV igual a nRT, né? Pressão vezes volume vai ser igual a temperatura, que multiplica o número de moles, e uma constante, que a gente chama de constante universal dos gases. Quando a gente tem um gás real, na verdade o que a gente tem de diferente do gás ideal são condições termodinâmicas, né? Porque a gente aprendeu que em condições normais de pressão e temperatura, a maioria dos gases se comporta exatamente da mesma maneira, né? O volume molar, por exemplo, de um gás, independente de que gás seja, vai ser sempre lá 27 litros, alguma coisa assim. Desculpa, em condições standard, né? Enfim, quando a gente tem uma situação de baixa pressão, ou pressão próxima da atmosférica, quase todos os gases vão se portar de maneira igual, de maneira que a gente chama de ideal. Quando a gente começa a aumentar a pressão, aumentar a temperatura, o comportamento individual dos gases, né, passa a ser diferente, passa a ser único para cada tipo de gás. E aí a gente adiciona um número adimensional que a gente chama de fator de compressibilidade, que é esse Z, né? E esse Z vai dizer o quanto que o gás se desvia, né, do comportamento de um gás ideal. Na verdade, a gente está empurrando o problema para frente, né? A gente está resolvendo o problema para manter a lei dos gases ideais, só que a gente cria um fator e esse fator agora passa a ser o problema para a gente saber calcular. Né? A gente vai dar o nome então de fator de compressibilidade. Essa figura ela ilustra mais ou menos, né, essa ideia. Então a gente tem aqui um diagrama de pressão por compressibilidade, seria esse Z, né? PV sobre RT seria o meu Z. A gente tem a região de líquido, que por enquanto a gente não está interessado. E toda essa região aqui é de vapor. Né? Em cima da linha eu tenho o meu vapor saturado. E para cima eu teria o que eu chamo de vapor subsaturado ou simplesmente meu vapor. E a gente consegue observar que para diferentes valores de temperatura, conforme a pressão vai aumentando, né, esse fator de compressibilidade vai assumindo valores diferentes. Importante mencionar que ele pode ser maior ou menor do que 1, né, não tem uma limitação de ser menor do que 1. Então aqui a gente observa que ele vai subir para valores grandes, né, quando a temperatura é mais baixa. Na verdade, esse comportamento vai acontecer em todos os casos, se eu for aumentando a pressão, mas a gente observa, né, que quanto maior a temperatura, mais tempo ele se mantém próximo do comportamento de um gás ideal. Aqui no 1, Z igual a 1 seria um comportamento de um gás ideal, porque se a gente voltar nessa expressão, se o Z for igual a 1, eu tenho exatamente a lei dos gases ideais, certo? Então, o que acontece é que nesse caso, a gente tem o nitrogênio, né? Não, o que acontece é que cada gás agora vai ter um diagrama diferente para esse tipo de situação. Então, vamos começar fazendo um exemplo, né? Determinar o volume específico do CO2 a 100 graus Celsius e 3 megapascal por meio de tabelas de propriedades termodinâmicas, depois considerando o gás ideal, depois pelo diagrama generalizado de Lee-Kessler. Então vamos tentar fazer esse diagrama e entender, né, do que se trata cada um deles. É mais fácil explicar diretamente pela teoria, pelo exemplo. Então aqui a gente tem página 1, exemplo 1. Nesse exemplo nós temos
Então, CO2 com uma temperatura de 100 graus Celsius, uma pressão de 3 megapascal. E aí a gente quer calcular por tabelas termodinâmicas. Aliás, a gente quer achar, né, o volume específico. E lembrando, é o volume sobre a massa. Bom, a gente tem então da lei dos gases ideais, aliás, de tabelas, o valor encontrado é 0,02182 metros cúbicos por quilograma. Esse valor, eu não vou entrar em detalhe, mas se vocês pegam livros de termodinâmica, por exemplo, o livro lá do Burgnac, que vocês devem ter usado em termodinâmica, ou então me fugiu o nome, o Sengel, né, que vocês devem ter usado também. Normalmente, grande parte desses livros, no final, tem tabelas termodinâmicas que vocês podem recorrer e buscar direto esses valores. Eu não vou entrar no detalhe, mas vocês conseguem achar facilmente na literatura esses valores, tá? Para o CO2, nessa condição de pressão e temperatura, vocês conseguem achar esse valor aqui. Então, 0,02182 metros cúbicos por quilograma. Tá bom? Bom, depois vocês deem uma procurada em livros e tentem fazer esse exemplo aí. Depois, no B, a gente vai fazer, considerando, então, o gás ideal. Para eu considerar um gás ideal, o que eu posso fazer? PV é igual a nRT, certo? O N, eu posso escrever em termos da massa sobre a massa molar, né? O número de moles pode ser minha massa dividido pela massa por módulo da substância. Então, eu posso escrever PV é igual a R sobre MT. Aqui a gente vai ter que prestar atenção no seguinte: algumas literaturas vão chamar isso aqui de R, onde é a constante do gás. E aí ele coloca uma barra aqui, onde o R barra, como que eu posso fazer diferente? Bom, vamos deixar assim, ponto e vírgula, PV é igual a RT. Então, vou fazer um asterisco aqui. R barra, constante, universal dos gases. E o R seria a constante do gás. Então, aqui, uma unidade típica para isso aqui seria kJ por quilograma mol. E esse aqui seria kJ por quilograma Kelvin. Eu estou fazendo esse parênteses porque, em termodinâmica, alguns livros tratam a lei dos gases ideais dessa forma, só que se eu fizer isso, eu tenho que lembrar que esse R não é a constante universal, é a constante específica do gás. E o R barra vai ser igual, o R vai ser igual a R barra sobre M. Tudo bem? Isso aqui causa muita confusão, porque outros livros vão sempre usar só a constante do gás universal e vão chamar de R, sem a barra. Então, a gente tem que tomar um cuidado bem grande aí para trabalhar esses dois. Na dúvida, eu vou usar essa anotação aqui, tá? Para calcular o volume. Então, o que a gente tem? PV
voltando aqui para o nosso problema, PV igual a R sobre MT, V igual a R sobre MT sobre P. O R vai ser 8,3145 kJ por quilograma Kelvin, vezes a temperatura, que é 100 mais 273,15 Kelvin, né? Dividido pela pressão, que é 3 vezes 10 a sexta Pascal, dividido por... E aí o M, para esse caso, é 44,01 quilograma por quilomol. O que eu tenho de unidades que eu posso me desfazer por enquanto é o Kelvin, com Kelvin, né? Bom, fazendo essa conta, acertando as unidades, a gente vai chegar em 0,02349 metros cúbicos por quilograma. Lembra que um Pascal, né, é 1 quilograma metros por segundo ao quadrado. Então, observem que 0,023 ele é consideravelmente diferente de 0,021, que é o que a gente tinha chegado anteriormente. Então, a gente precisa ter algum fator de correção que leve um para o outro, tá? Então, vamos trabalhar... Então, a gente fez o item A e o B desse exercício, né? A gente foi lá no livro de termodinâmica, achou o valor que aqui nesse problema eu vou considerar como correto. Depois eu usei a lei dos gases ideais e vi que dá um desvio significativo aí. Aí o problema pede que eu veja pelo diagrama generalizado de Lee-Kessler. O que é isso, né? Vamos tentar enxergar. Como eu mostrei ali atrás, cada substância diferente vai ter um diagrama diferente para o comportamento, para encontrar o Z. Isso nem sempre é prático, né? Porque se eu olhar pressão e temperatura aqui, eu consigo encontrar o valor do Z para o nitrogênio. Aí eu precisaria ter um para o CO2, um para todos os gases que eu for trabalhar. Então, descobriu-se que é possível juntar tudo isso em um único diagrama, né? E esse é o chamado diagrama de Lee-Kessler, onde eu encontre o fator de compressibilidade para qualquer fluido gás, né? Qualquer fluido gasoso, desde que eu trabalhe com temperatura e pressão reduzidas. O que são temperatura e pressão reduzida? Eu vou calcular, eu vou normalizar a minha pressão em termos da pressão crítica e da temperatura crítica. Como é que eu vou fazer isso, então? Eu vou chamar de temperatura crítica, temperatura reduzida, né, TR, a minha temperatura dividido pela minha temperatura crítica. Lembrando, né, do temperatura e pressão crítica são aquele ponto crítico, né, que são características de cada fluido. Então, para esse caso, eu vou ter 373,15 Kelvin dividido por 304,1 Kelvin, dá 1,23. A pressão... Diga. Qual que é a diferença da temperatura, a temperatura reduzida ou pressão reduzida para a temperatura pseudo... tem pseudo... Não, é pseudo-crítica e não tem pseudo-reduzida, né? A gente vai chegar lá. Mas a pseudo-reduzida e a pseudo-crítica tem a ver com mistura, tá? Quando a gente tem substância pura, a gente fala de crítico e reduzido.
Tá. Mas é só isso, o conceito em si é o mesmo. O diagrama também é o mesmo, tá? Então, a pressão reduzida vai ser a pressão sobre pressão crítica. Nesse caso, 3 megapascal dividido por 7,38 megapascal. E aí isso dá 0,41. Então, o que eu fiz? Eu peguei a minha temperatura crítica e minha pressão crítica, né? E reduzi, ou seja, eu encontrei valores normalizados da minha temperatura em relação à temperatura crítica, valores normalizados da minha pressão em relação à minha pressão crítica. Aí eu vou lá no diagrama de Likesser com esses números, né? E então eu tenho ali uma temperatura reduzida de 1,23. Então, se eu seguir essa linha de 1,2, né, próximo a ela, uma pressão pseudo-reduzida aí de 0,41, eu acho esse ponto, né, que dá ali mais ou menos 0,93. Ou seja, desses dois números, eu chego num Z de 0,93. E aí eu consigo calcular, né, o meu volume como sendo Z RT sobre P, onde esse RT sobre P é o que eu calculei anteriormente, né? Então, isso aqui vai ser 0,93, 0,2349 metros cúbicos por quilograma. Meu V é 0,021, perdão, 0,023, meu Deus, hoje está difícil, 21,85 metros cúbicos por quilograma. Então, vamos dar uma olhada nos três valores juntos, só para poder comparar, né? O que a gente encontrou nas tabelas termodinâmicas foi 0,02182 quilogramas por metro cúbico. No item B, a gente chegou em 0,02349 metros cúbicos por quilograma. Está errado, né? E no item C, a gente chegou em 0,02185 metros cúbicos por quilograma. Certo? Então, a gente tem aqui, se eu considerar esse meu valor como padrão, né, esse valor eu vou ter um desvio mais ou menos grande, mas é um dos gases ideais. E considerando ali o diagrama de Likesser, a gente já tem uma aproximação boa. O problema de eu trabalhar com o diagrama é que é difícil, né? Sempre que eu olho para um gráfico, é difícil eu conseguir aceitar muito bem qual é esse valor. Eu vou ter um monte de erros aí de paralaxe, por exemplo, ou de própria aproximação, né? Porque ali eu coloquei 0,41, por exemplo, no fator de compressibilidade. É difícil eu achar 0,41 aqui. Mesma coisa aqui, né? 1,2 para eu chegar no 1,23 no olho ali, eu tenho uma certa aproximação. Então, o erro de usar um gráfico ele é relativamente grande, certo? Mas vocês viram, a gente viu que já dá uma aproximação boa com relação ao que a gente considerou aqui como correto, como padrão. Tudo bem? Alguma pergunta? Eu fiquei na dúvida em como é que tu encontrou a temperatura, colocou o valor de 304,1 de temperatura crítica e 7,38 de pressão crítica. Tá. Isso é tabelado, tá? Para substâncias puras, a gente tem isso já tabelado. No caso, aqui eu coloquei só para ilustrar, mas no rosa, por exemplo, a gente tem ali no final do livro
o apêndice A, né, tem algumas propriedades de substâncias e tem, por exemplo, né, aqui, então, CO2, massa molecular 44,01, pressão crítica 1073 PSI, que é o 7,38 megapascal, e temperatura crítica 88 Fahrenheit, que é o 304 Kelvin que a gente usou. Beleza? Beleza. Para substâncias puras, isso sempre vai ser constante. Então, a gente acha fácil na literatura esses valores. Bom, esse aqui é um diagrama, também um diagrama de Lee-Kessler, né? Mas normalmente no nosso livro, ele é mostrado dessa forma. Observem que aqui ele está o Z por log da pressão reduzida e aqui pela pressão reduzida, então ele dá essa diferença visual, né? Mas é a mesma coisa, é o mesmo diagrama. Massa específica de gases reais, né? A massa, ela pode ser calculada como o número de moles vezes a massa molar, né? E a massa específica, ela é calculada, definida, né, como a massa pelo volume. Então, se eu aplico a lei dos gases reais aqui, eu chego que o meu ρ, a minha massa específica, é PM sobre ZRT. Né? Lembrando que antes eu não tinha esse Z. Na verdade, não é que eu não tinha, eu tinha, mas ele valia 1. Tá? Então, a massa específica vai poder ser calculada diretamente aí, em termos da pressão, da pressão e da temperatura, só que agora em termos também da massa do gás, ou seja, para gases diferentes eu vou ter massas específicas diferentes a uma mesma pressão e temperatura, e eu vou ter esse fator que também é função de pressão e temperatura. Beleza? Então eu, na verdade, aplico um fator de correção ao meu ρ. Lembrando que o ρ é 1 sobre V, ou seja, a massa específica é o inverso do volume, o inverso do volume molar, né? Do volume específico. Massa específica é o inverso do volume específico, então se eu inverter essa expressão, eu calculo o volume específico diretamente. Densidade do gás real. A densidade, a gente viu anteriormente, ela é definida, né, como a massa específica pela massa do ar. Massa específica do gás é calculado dessa forma, como a gente acabou de mostrar. Do ar é a mesma coisa. Só que essas duas, eles vão ser calculados aí, né, na mesma pressão, no mesmo ponto termodinâmico. Desculpa, a densidade, ela é normalmente calculada na referência da minha pressão de referência, da minha pressão standard, tá? Então, o Z do ar e o Z do G vão ser 1. E aí a gente calcula a densidade do gás da mesma forma que a gente calculava para o gás ideal. De novo, isso acontece porque a massa específica do gás e do ar para o cálculo da densidade, a gente vai calcular na condição standard, que é 1 atmosfera e 20 graus Celsius, ou 1 atm e 60 Fahrenheit, dependendo do sistema de referência que eu for usar. Vamos fazer então mais um exemplo, né? Estimar o fator de compressibilidade do metano usando o gráfico do metano, né? O gráfico desse composto nas condições de 1200 PSI e 32 Fahrenheit, e depois refazer o problema usando a lei dos estados correspondentes, ou também chamado, né, de diagrama de Lee-Kessler. Então, primeiro eu vou pegar esse aqui é o diagrama do metano, né? Então, como eu disse, cada substância vai ter um diagrama diferente. Esse aqui é o diagrama do metano. Eu vou simplesmente olhar quais são os pontos termodinâmicos para essa curva. Então, se eu pegar, por exemplo, no caso desse problema, T igual a 32 Fahrenheit, então eu tenho essa curva aqui, né? 32, ou 0 graus Celsius.
e eu tenho a minha pressão de 1.200 PSI. Então, aqui está 1.000, 1.500, 1.500, 1.000. Então, 1.200 está aproximadamente aqui. Então, meu Z é 0,82. 32, pressão de 1.200, dá mais ou menos 0,82. Quando eu tenho o gráfico da substância, é bem trivial eu encontrar o valor, né? É simplesmente eu colocar os dados de pressão e temperatura no meu diagrama. Agora, às vezes, o problema é que para eu trabalhar dessa forma, para cada substância eu vou ter que ter um diagrama diferente. A vantagem de eu trabalhar com o diagrama do Lee-Kessler é justamente que um único diagrama, né, vai ser suficiente para eu resolver grande parte, todos os problemas, né? Pelo menos, grande parte dos problemas. O inconveniente desse método é que eu preciso reduzir a pressão e a temperatura. Então, aqui exemplo, é problema, né? Problema 1.2, esse aqui é o problema 1.2 do livro lá do Rosa. Eu tenho metano. Se eu tenho metano, a pressão, a temperatura crítica é menos 116,5 Fahrenheit e a minha pressão crítica é 673,1 PSI. Se eu voltar ali nesse diagrama, né, eu consigo ver isso. Metano, pressão crítica 673,1, temperatura crítica menos 116,5 Fahrenheit. Então, eu vou ter que calcular, né, a pressão reduzida. Pressão reduzida vai ser a minha pressão, que é 1.200 PSI, tá? Sobre 673,1 PSIA, 1,78. E a minha temperatura reduzida, eu tenho que lembrar que eu sempre tenho que trabalhar com alguma escala absoluta, né? Quando eu tenho Fahrenheit, é mais fácil eu trabalhar com o Rankine, né? Então eu tenho 32 mais 459,67 Rankines dividido pela temperatura crítica, que é menos 116,5 mais 459,67 Rankine. Isso aqui dá 1,43 para minha temperatura reduzida. Sempre eu tenho que lembrar então desse detalhe, né? Se eu vou dividir uma temperatura por outra, eu só posso fazer isso se eu usar uma escala absoluta, ou Rankine ou Kelvin, tanto faz qual das duas, né? Quando eu estou em Fahrenheit, é mais fácil usar Rankine, porque é só eu somar 459,67. Quando eu estou em graus Celsius, é mais fácil usar o Kelvin, porque é só somar o 273,15. Dependendo se eu tiver algum software que faça conversão, e se eu não lembrar como que é Rankine, etc e tal, eu posso converter de Fahrenheit para Celsius e de Celsius para Kelvin. Dá na mesma. A única coisa que eu não posso fazer é dividir Fahrenheit por Fahrenheit ou Celsius por Celsius. Tudo bem? Isso vai dar valores errados. Bom, uma vez que eu tenho, né, esses pontos, eu simplesmente tenho que jogar esses valores aqui nesse gráfico. Então, 1,43 de temperatura, 1,78 de pressão, eu chego lá no Z igual a 0,82. Tudo bem? Era de se esperar realmente que eu tivesse o mesmo tipo de comportamento. Mais um problema é calcular o volume específico do metano a 1000 PSI 68 Fahrenheit.
Então, a gente tem metano, a gente tem T igual a 68 Fahrenheit, a gente tem P de 1000 PSI. Esse A significa que é absoluto, né? Então, PSI absoluto. Então, a gente tem PV igual a Z NRT. Aqui eu vou usar o barra, né, para falar que é a universal. Eu posso reescrever, então, como PV, que é o volume específico, é igual a Z R barra T sobre N, né? E aí eu calculo V como ZRT sobre PN. Essa aqui é a expressão que a gente deduziu ali atrás para falar do ρ, né? Era o inverso disso. Bom, V. Primeiro eu vou ter que achar o Z, tá? 0,89. Eu vou usar o diagrama do metano direto, porque é mais fácil, né? Não preciso fazer nenhuma conta. Então, Z é 0,89. V vai ser 0,89, que multiplica 10,73 PSI, pé cúbico, por mol libra, Rankine, vezes a temperatura, né, 68 mais 459,76, 67, né? 67 Rankine, dividido por 1000 PSI, e a massa no metano é 16,042 libra por mol libra. Quini, mol libra. Eu acho que eu errei aquela hora, foi a unidade aqui do R. Foi isso mesmo, que eu coloquei quilograma por kilojoule, né? E era por mol. É isso que estava errado naquele outro programa. PSI corta com PSI, vai ficar só o pé cúbico, que é o que eu quero. Então, V, fazendo todas as contas, um pé cúbico por libra, né? 0,3141 pé cúbicos por libra. É isso mesmo, tá aqui. Kilojoule por quilomol Kelvin. É isso que eu errei aquela hora. Daí, corta aqui. Vai ficar... Eu vou fazer a conversão do Pascal para quilopascal. Colocar isso aqui, né? Cortar com quilojoule que dá para cortar. E aí vai ficar quilograma por... metro cúbico por quilograma. Aí dá certinho. Tudo bem? Então aqui a gente tem o problema 1.3. Ele é bem direto também. Eu pulei a parte do diagrama porque é igual, né? Mas, mais uma vez, todas as vezes que a gente pode usar a questão do diagrama original, ele é mais prático se ele tiver na mão, né? A única questão é que quando eu tenho misturas, que vai ser a maioria dos casos, então
a gente, em reservatórios especificamente, está sempre interessado em trabalhar com misturas, né? Então, fica complicado trabalhar com esses diagramas por substância. Mas é óbvio, se é um problema mais simples e eu tenho o diagrama em mãos, eu vou direto nele. Bom, até aqui a gente está falando, então, de substâncias puras, né? O que acontece quando a gente não tem mais uma substância pura, a gente tem uma mistura, né? Uma solução. Então, vamos primeiro definir mistura e solução. A mistura vai ser um sistema composto por mais de um componente e solução vai ser uma mistura que forma uma fase homogênea. O que isso quer dizer, então? A gente definiu lá atrás fase, né, como sendo uma parte do meu sistema que é definida, que tem suas fronteiras definidas, né? Se eu misturo, por exemplo, água e óleo, isso vai ser uma mistura, tá? Só que eu vou ter duas fases bem visíveis, né? Bem separadas. Enquanto se a gente tiver se a gente tiver uma mistura, por exemplo, eu não sei, álcool em água, a gente vai ter uma mistura, uma solução. A gente não consegue enxergar, né, a diferença, né, entre eles. Se eu tenho NaCl em água, se for uma solução subsaturada, eu não consigo, né, ver fisicamente que eu tenho NaCl ali. Então, eu tenho uma solução. Tudo bem? Então, a gente vai falar aí de misturas e soluções. Vamos tratar de criar um G, né? Seja G uma grandeza termodinâmica qualquer para uma solução ideal. A gente vai poder definir que essa solução ideal vai ser que essa grandeza G ela vai ser uma média ponderada da grandeza G para cada um dos componentes, né? Então, aqui vai ser um somatório de YI, lembrando que YI é a fração molar do gás, né? Vezes o GI, que é a propriedade para cada uma dessas misturas aí, dos componentes da mistura, né? E a fração molar, ela vai ser simplesmente o número de moles daquele componente I dividido pelo número de moles total. Uma fração somando aí 100%, né? Então, a gente também tem que definir a questão de porcentagem. Então, eu posso ter porcentagem em massa ou fração mássica, né? Que vai ser a massa do componente I dividido pela massa total, ou volume, né, a fração volumétrica, que vai ser aí o volume do componente I dividido pelo volume total. Finalmente, né, a fração molar ou porcentagem em mol, que a gente já definiu ali atrás. É muito importante ter essa noção e diferenciar muito bem todos eles, né? Principalmente quando a gente está em laboratório, para ter a certeza do que está acontecendo, a gente precisa saber converter fração molar em fração mássica ou fração volumétrica, porque isso vai depender muito de quais condições eu tenho e de que eu consigo medir para conseguir fazer as misturas que eu tenho interesse, ou analisar as misturas que eu tenho interesse. Tá? Massa molecular, usando aquela lei das propriedades gerais, né, eu consigo calcular a massa molecular aparente fazendo uma média ponderada entre as massas moleculares de cada um dos componentes individuais. Isso também vai valer para as propriedades reduzidas, né, para as propriedades críticas. Então, eu vou calcular a pressão, que eu vou chamar de pseudocrítica, né, como sendo a média ponderada das pressões críticas de cada um dos componentes. Mesma coisa para a temperatura, eu vou chamar de temperatura pseudocrítica, a média ponderada das temperaturas críticas de cada componente. Então, vejam que pressão pseudocrítica e temperatura pseudocrítica são, na verdade, o ponto crítico da mistura, né? Eu uso esse pseudo só para diferenciar, mas eles são exatamente o ponto crítico
da mistura. E aí a pressão pseudo-reduzida ela vai ser a pressão pseudo-crítica, a pressão normalizada pela pressão pseudo-crítica, e a temperatura pseudo-reduzida vai ser a temperatura normalizada pela temperatura pseudo-crítica. Tudo bem? Então, a temperatura crítica e pressão crítica, temperatura pseudo-crítica e pressão pseudo-crítica, na verdade, eles são a mesma coisa, tá? Elas só são nomes diferentes para deixar claro se a gente está com uma substância pura ou com uma mistura. Então, vamos fazer esse exercício primeiro, que é o seguinte, problema 1.6. A mistura gasosa, cuja composição está indicada na tabela, está sujeita a 1.338 PSI e 180 Fahrenheit. Então, eu tenho metano, etano, propano e butano, tá? N-butano, com essas frações molares aqui. Então, a minha mistura, observem, se eu tenho isso aqui misturado, para mim é um gás, eu não consigo diferenciar cada componente dentro dessa mistura, né? Eu quero calcular a massa molecular aparente, a pressão e temperatura pseudocríticas e o volume ocupado por 103 libras desse gás. Então, vamos dar uma pensada como é que eu consigo resolver isso. Aqui é componentes, problema 1.6, né? Então, eu tenho componente, metano, etano, propano e o N-butano. Aí eu tenho as frações molares, né? 0,8, 0,1, 0,06, 0,04. Isso aqui é o que o problema me deu. Eu vou querer achar o M, o T crítico, né? Eu vou usar em Fahrenheit, e a pressão crítica em PSI, para cada um dos componentes, tá? Então, esse aqui é o enunciado. Esses valores todos vão ser tabelados. Eu já vou pôr direto o valor aqui, 16,042, 30,068, 44,094, 58,120, temperatura menos 116,5, 90,09, 206,26, 305,62, 673,1, 708,3, 617,4, 550,7. Então, esses valores todos aqui eu peguei de tabelas, tá? Por exemplo, a tabela do apêndice A do rosa que eu mostrei, né, o A1, tem esses valores. Para cada componente, esses valores vão ser fixos, tá? Então, eu sempre vou poder recorrer a esses números tabelados. Então, eu quero calcular primeiro, né, letra A massa molecular aparente, Na, né? Lembra daquela lei que diz que qualquer propriedade termodinâmica para uma mistura vai poder ser calculada como uma média ponderada, né, entre os componentes dessa mistura. Então, Na vai ser o somatório de Y e Mi. Ou seja, né, 0,8 vezes 16,042 mais 0,1 que multiplica 30,068, 0,06 que multiplica 44,094, mais 0,04 que multiplica 58,120. E isso dá 20,81, né? Mol, gramas por mol. Ou libra por libra mol. Tanto faz.
Aqui eu faço aquele parênteses de novo, né, que a massa molecular, ela na verdade não tem unidade, né? Ela é colocada lá na tabela periódica e não tem uma unidade. Mas ela pode ser interpretada como uma unidade de gramas por mol, se eu estiver falando de gramas, ou libra por libra-mol, se eu estiver falando de libra. Tudo bem? Então tem que tomar um certo cuidado aí com essa unidade. A média ponderada, então, ela é extremamente simples, né? Eu estou fazendo isso somando tudo e dividindo pela somatória de y, mas a somatória de y é 1, né? Então, eu simplesmente vou somar esses valores e vou chegar em 20,81. Vejam que a mistura é como se fosse o único gás cuja massa molecular é 20,81. Não existe nenhum gás com essa massa molecular. Mas ele vai se portar como se fosse um único gás homogêneo com essa massa molecular. Tudo bem? Dúvidas? Tá. O item B, ele pede que a gente calcule a temperatura pseudocrítica e a pressão pseudocrítica. Para eu fazer isso, eu vou usar a mesma ideia. Tá? A temperatura pseudocrítica vai ser a somatória. Temperatura pseudocrítica vai ser a somatória de Y e temperatura crítica do componente I. Pressão pseudocrítica, somatória YI da pressão crítica I. Eu vou fazer exatamente a mesma conta aqui. A pressão vai dar 668,38, enquanto a temperatura vai dar menos 59,59 Fahrenheit. Tá? Aqui um ponto importante. Se eu quiser, eu posso, sem problema, calcular a temperatura pseudocrítica direto em Fahrenheit. Não tem problema nenhum, tá? Eu só vou ser obrigado a converter para Rankine ou para Kelvin na hora de calcular a temperatura pseudo-reduzida. Tudo bem? Então, eu posso usar esses valores em Fahrenheit direto para multiplicar por isso aqui. Se vocês não acreditam, façam um teste. Transformem tudo em Rankine e calculem novamente. Ou então, simplesmente somem, né? Para cada um deles, vocês vão observar que esse número vai sumir, né? Quer dizer, se eu fizer isso aqui, mais um delta, e assim por diante, vocês vão observar que esse delta vai ficar em evidência e vai cortar. Então, tanto faz, tá? Dá na mesma. Bom, o que a gente fez até agora? A gente calculou a massa aparente, a gente calculou a temperatura e pressão críticas, tá? E aí eu dou o nome de pseudocrítica, simplesmente para dar essa noção de que eu estou falando de mistura. Mas observem, essa mistura, ela vai agir, vai se portar como se fosse um gás homogêneo, né? Com essa massa molecular, com essa temperatura e essa pressão críticas, tudo bem? Se existisse um gás com essas condições, com essa situação, seria equivalente a essa nossa mistura. Por que então eu não tenho diagramas generalizados, diagramas específicos para cada mistura? Justamente porque esse YI vai mudar toda hora, né? Todas as vezes que eu tiver que trabalhando com gás diferente, esse YI vai ser diferente. E aí o meu MA, o meu TPC e o meu PPC vão ser diferentes, tudo bem? Por conta disso, é conveniente a gente usar a lei dos gases, a lei dos estados correspondentes. Bom, por último, ele pede, né, que a gente calcule o volume, né? Então, o volume para uma massa de 103,8 libras, né? Para a gente calcular esse problema, a primeira coisa, então, é achar a temperatura pseudo-reduzida, que vai ser dado pela temperatura sobre TPC, 180 mais
459,67 Rankine dividido por menos 59,59 mais 459,67 Rankine. Isso aqui vai me dar 1,6 e minha pressão pseudo-reduzida (338 PSI) dividido por 668,38 PSI, que é igual a 2. Né? E aí, do diagrama, né, generalizado, eu chego num Z 0,86. Então, para calcular o volume, né, eu posso pegar a lei dos gases ideais diretamente. PV é igual a Z nRT, que é igual a Z mRT sobre M, né? Massa pela massa molar é o número de moles. Então eu isolo V e eu tenho Z mRT, tudo dividido por PM. Né? E aqui no caso, isso aqui seria minha massa aparente, porque eu estou falando de uma mistura. Bom, V vai ser igual a 0,86, que multiplica 103 libras, 103,8 libras, que multiplica 10,73 PSI, pé cúbico, por mol libra. Rankine, né? Temperatura que é 180 mais 459,67 Rankine. Tudo dividido por 1.338 PSI, 20,81, né? Gramas por libra por libra-mol. E é isso aí. Então eu consigo cortar tudo que eu posso cortar. Aqui. Libra-mol, vai sobrar pé cúbico por libra, né? E aí a gente chega no V. Não, o libra tem que cortar com esse libra, tá certo. Vai sobrar só pé cúbico, 22 pés cúbicos. Certo? Uma dica que eu dou para vocês, enquanto vocês estiverem estudando, é essa questão de sempre escrever as unidades, tá? E sempre cortar as unidades. Por quê? Porque, às vezes, primeiro a gente vai conferir se as nossas contas estão certas, né? Segundo, o R, por exemplo, é um fator que gera muita dúvida, né? Muita confusão. Para o rosa, o R sempre vai ser a constante universal dos gases. E eu acho que é a melhor notação. Por outro lado, alguns livros de termo vão usar aquela notação que eu mencionei, de R barra. E na hora de fazer o exercício, qual que é o certo? Qual que vocês vão usar? Se vocês colocarem aqui a unidade errada, vocês vão ver que não dá certo, né? Então, essa é uma forma de saber qual constante usar. Isso vale não só para essa disciplina, mas para tudo que vocês forem trabalhar em engenharia, tá? Sempre vocês vão ter unidades diferentes. E logo a gente vai ver exemplos que precisam de conversão de unidade. Nas conversões de unidade isso é ainda mais crítico, né? Então, eu consigo olhar se eu preciso fazer alguma conversão simplesmente escrevendo a minha equação nessa forma. Vão aparecer os números, as unidades que eu vou ter que converter para poder cortar e chegar na unidade que eu quero. Bem, isso aqui é a análise dimensional
que vocês devem ter ouvido falar lá na mecânica de fluidos. Normalmente a gente trata um pouco disso aqui. Tudo bem? Bom, então a gente fez esse problema 1.6. A gente observou que, uma vez que a gente determinou a massa molecular aparente, a pressão e temperatura pseudocríticas, daqui para baixo o problema é um problema normal, né, igual aos outros que a gente fez anteriormente. Bom, nem sempre, né, é prático a gente trabalhar com... Professor, desculpe Oi? interromper. Pode Só falar. umas duas dúvidas, na verdade. Aham. Uma é em relação a por que na pressão crítica, na pressão reduzida ou pseudo-reduzida, aliás, na temperatura, se usa o grau Rankine. Por que não usa outro? Ou tem uma diferença no resultado? Você tem que usar uma escala absoluta, tá? Tanto faz se você vai usar Rankine ou Kelvin, mas você não pode usar Celsius ou Fahrenheit. Isso acontece porque o zero é diferente, né? Se você divide... Um exemplo bem típico, né? Você pensar, 50 graus Celsius é metade de 100 graus Celsius. Isso não faz sentido nenhum, né? 50 é metade de 100, mas 100 graus Celsius não significa o dobro da temperatura dos 50. Concorda? Uhum. Porque 0 graus Celsius é simplesmente uma temperatura que alguém determinou, né? Esse número aqui, esse valor de temperatura eu vou chamar de zero. Se você pensar, não existe possibilidade... O que é temperatura? Pensando nos gases. O que é a temperatura? Grau de agitação das moléculas? É agitação, né? Ela é relacionada diretamente com a velocidade média das partículas, né? Você deve ter aprendido em algum momento na vida que existe uma teoria que é dos... Nossa, me fugiu o nome agora. Teoria cinética dos gases. Onde você aprendeu que os gases são compostos por pequenas partículas, né, que são as moléculas, e essas moléculas estão se movendo. E tudo que a gente enxerga no mundo clássico, né, é uma consequência direta desses movimentos. Então, o que é a pressão? A pressão é a somatória das forças das colisões das moléculas com a parede, por exemplo. Isso vai determinar a pressão. A temperatura, ela vai ter uma relação direta com a média das velocidades das partículas. Então, conforme eu aumento a temperatura, eu aumento a velocidade dessas partículas. Tudo bem? Isso significa o quê? Que não faz sentido eu pensar numa temperatura negativa, né? Se a temperatura é a média das velocidades, não tem como eu ter uma média das velocidades negativa, né? A média dos módulos das velocidades. Concorda comigo? Não Então, faz muito sentido, né? o que é o zero absoluto? O zero absoluto seria todas as partículas paradas, todas as partículas do gás com velocidade zero, tá? As escalas Celsius e Fahrenheit, elas são escalas que foram geradas com o conhecimento que existia na época e que faz mais sentido para o nosso dia a dia, né? Não faria sentido a gente pensar no dia a dia que hoje está fazendo uma temperatura de 378 graus. É mais fácil a gente falar numa temperatura de 10, 20 graus, tá? Então, essas escalas usuais, elas são mais práticas para o dia a dia e elas têm a sua contribuição histórica, mas elas não o zero delas não representa nada, fisicamente falando. Por outro lado, as escalas absolutas, essas sim, elas vão representar o zero como, como um número físico que faz sentido, né? E aí, de novo, não existe temperatura negativa. Não tem como você ter uma média dos módulos das velocidades menor do que zero. Tudo bem? Então, Sim. sempre que a gente for tratar de física, de termodinâmica, de um conceito mais fundamental,
a gente tem que tratar a temperatura numa escala absoluta. Não sei se eu te respondi a pergunta ou se eu te deixei com mais respondeu. dúvida. Não, Beleza. Tá, então, Kelvin ou Rankine? Tem que ser Kelvin ou Rankine. Qualquer uma das duas, tanto faz, tá? Mas tem que ser uma das duas. Isso todas as vezes que você for trabalhar qualquer problema de termodinâmica, tá? Que você tenha que dividir temperaturas, trabalha com uma das duas. Bom, então dando sequência, na prática, não é muito fácil a gente trabalhar com gráficos, né? Primeiro por causa daqueles erros que eu mencionei com vocês. Se eu pedir que vocês refaçam os problemas que a gente fez aqui, dificilmente vocês vão chegar exatamente no mesmo Z que eu cheguei, né? Se eu der o diagrama para vocês, uma régua e falar encontre o Z, cada um vai chegar num valor ligeiramente diferente, porque isso é natural. Algumas aproximações a gente acaba tendo que fazer na mão, no olho, e não vai ser igual para todo mundo. Isso é um problema muito sério, né? Se a gente pensar, por exemplo, numa análise real. Além disso, a maioria dessas contas é feita por computador, né? Eu tenho, por exemplo, um simulador que vai gerar ali as minhas curvas e que eu consiga colocar, né? Sei lá, por exemplo, eu estou fazendo uma simulação de reservatório e o meu fluido eu estou considerando que ele é composicional. A cada passo de tempo ele vai calcular a pressão, a temperatura do reservatório e vai calcular ali a massa de gás que foi transportado. Não tem como o programa ficar recorrendo a uma tabela, a um gráfico. Eu tentaria para programar o gráfico, mas não seria a forma mais inteligente. Então, a gente tem na literatura algumas equações de estado diferentes. A própria lei do gás ideal é uma equação de estado, né? Então, equações de estado são equações que relacionam pressão, volume e temperatura para diversos problemas. A pressão, então voltando, a lei dos gases ideais é uma equação de estado e é a mais simples de todas, né? Uma que considera bem pouca coisa aí. As equações de estado cúbicas, elas são uma classe de equações de estado que tem todas essa cara mostrada aqui, tá? Então, P vai ser RT dividido por V menos B, menos A sobre V ao quadrado, mais CBV, mais DB ao quadrado, onde A, B, C e D vão ser números diferentes que vão depender da equação que a gente vai usar. O A e o B, eles podem ser calculados em termos de A0 e as coordenadas pseudocríticas, tá? Nessa notação, o R vai ser o R do gás, né? Lembrando, ele vai ser a constante universal pela massa molecular. E existe ainda um fator acêntrico, ômega, calculado dessa forma aqui. Aqui tem uma tabela mostrando, né, para diferentes equações de estado, quais são os valores de A0, B0, C e D mostrados naquela expressão, né? E além disso, a gente ainda tem esse F, que vai ser usado aí em algumas dessas expressões. Essas expressões, elas também podem ser reescritas em termos de Z, né? E aí, se vocês fizerem isso, vocês vão chegar numa equação cúbica em Z, e por isso o nome de equações de estado cúbicas. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes, porque com certeza o Marinho detalhou bastante disso aí. Quem tem curiosidade mais a fundo nesse tema, a gente pode conversar, mas eu sugiro que procurem o professor Marinho, porque é o tópico de especialidade dele, né? Inclusive, os trabalhos de mestrado e doutorado dele são normalmente focados nessa área aí. Vamos só fazer um exemplo para ilustrar, né, o que são essas equações, tá? Então, vamos sair desse exemplo aqui. Dióxido de carbono a 60 graus é bombeado para dentro de um poço de petróleo a uma pressão de 10 megapascal.
O objetivo é reduzir a viscosidade do petróleo, facilitando o escoamento. O volume específico encontrado nas tabelas termodinâmicas é 0,00345 metros cúbicos por quilograma. Utilizando a lei dos gases ideais e 4 equações de estado cúbicas, calcule o volume específico dessa substância e compare os valores com o valor tabelado. Só um parênteses, né? A gente... uma das coisas que a gente faz no reservatório para produzir mais é injetar fluidos, né, com alguns objetivos, né? O primeiro deles é aumentar a pressão dentro do reservatório e voltar a produzir mais. A gente chegou a mencionar isso logo nas primeiras aulas. O CO2, ele tem um monte de características interessantes e que faz dele um fluido muito desejado para a gente injetar dentro de reservatórios. Além do aumento da pressão, ele vai contribuir com a diminuição da viscosidade do óleo, a diminuição da tensão interfacial entre o óleo e o fluido que está sendo deslocado, que é o CO2, né? Então, a gente vai reduzir problemas de tensão interfacial, que a gente vai discutir nas próximas aulas, e existe um efeito do inchamento do óleo, quer dizer, o óleo aumenta de volume, então gotinhas de óleo que ficariam presas, elas conseguem ser produzidas. Vocês vão ouvir muito falar em injeção de CO2 durante o curso de vocês, e inclusive existe uma disciplina específica de recuperação avançada de petróleo, que eu e o Alexandre ministramos, que a gente fala também de CO2, né? Isso é uma disciplina que ocorre uma vez por ano, semestre que vem a gente vai oferecer, caso vocês tenham interesse, tá? Deem uma olhada. Mas, enfim, se interem nesse assunto de injeção de CO2, que ele é bastante relevante. Então, vamos lá. Utilizando a lei dos gases ideais e as 4 equações de estado cúbicas, calcule o volume específico dessa substância e compare com o valor tabelado. Vamos começar usando aí a lei dos gases ideais, né? Então, exercício. Eu tenho CO2 com 60 graus Celsius e 10 megapascal. Para os gases ideais, né, P, V é igual a N, RT. Aqui eu vou usar a notação do R barra, tá? Volume específico vai ser R barra T sobre M T. Então, meu volume vai valer 8,3145 quilojoules por quilograma, quilomol, Kelvin, 60 mais 273,15 Kelvin, tudo dividido por 44,01 quilograma por quilomol, né? O M do CO2 é 44,01, 10 vezes 10 a terceira quilopascal. Então, isso aqui vai me dar 0,00629 metros cúbicos por quilograma. Aqui só um parênteses, né? 1 joule é 1 newton metro. Né? Por exemplo, se eu lembrar que trabalho pode ser calculado como força vezes distância, né? Se eu lembrar dessa expressão, eu lembro que 1 joule é 1 newton vezes 1 metro. Além disso, eu tenho que 1 pascal é 1 newton por metro quadrado. Então, se eu lembrar, por exemplo, força que pressão é força por área, né? Então, eu consigo lembrar dessa relação. Disso, a gente tira que 1 joule
dividido por 1 joule é igual... Aliás, né? 1 pascal é 1 joule por metro cúbico. Tá certo isso? Tá. Se eu pegar 1 joule e dividir por metro cúbico, eu vou ficar em 1 newton por metro quadrado. Então, eu tenho essa relação aqui. Ela é útil na hora de eu fazer, né, a conversão aqui, eu cortar o quilopascal com quilojoule. Porque se eu escrever aqui quilojoule, cortar aqui quilojoule por metro cúbico, quilojoule vai cortar com quilojoule, metro cúbico vai lá para cima. Tudo bem? Essas relações entre unidades no sistema internacional, elas também são bem úteis na hora que a gente está fazendo aí essa análise dimensional. Certo? Bom, vamos fazer então a conta para os outros valores, né? Então, eu fiz aqui uma tabelinha onde eu entro com os valores, né? Temperatura e pressão, são os valores dados no enunciado, não é exatamente esse. Então, tá aqui, temperatura 60 graus, pressão 10 megapascal, certo? Então, 60 graus Celsius, 10.000 quilopascal. E aí eu fiz o seguinte, eu criei uma tabela, né, com os gases, as constantes para cada um dos gases, tá? E o valor calculado em cada um deles. Observe que aqui, né, eu programei nessa célula resíduo, eu programei aquela expressão geral, eu programei essa expressão geral, menos o P, né? Eu joguei o P para cá, porque o que acontece, né? O V é o que eu quero achar. Eu não consigo isolar o V dessa expressão, certo? Se eu achar o valor correto de V, esse lado da expressão vai ser igual à pressão, certo? Ou se eu jogar essa pressão para lá e achar esse valor de V, essa soma vai dar zero. Concordam comigo? Então, qual foi a minha aproximação? Eu calculei esse resíduo, tá? Esse resíduo, eu calculo ali o R sobre M e assim por diante. Então, aqui eu tenho M, aqui eu tenho R, todos os valores. O V calculado para o gás ideal, né? Esse aqui é o V calculado aí para as tabelas, mas eu vou considerar que eu não tenho. E eu vou tentar achar um V aqui que zere esse resíduo, né? Ou, em outras palavras, matematicamente, se eu achar o valor correto de V, que vai fazer com que esse lado da expressão fique igual a esse lado da expressão. Tudo bem? Então, esse valor aqui eu não tenho. Tá? Eu preciso chutar um valor inicial para ele. Eu vou partir do valor, desse valor aqui, como valor inicial. Vou colar o valor ali. Vocês observam que eu tenho um resíduo grande, né? O que significa esse resíduo? Significa que eu estou errando o valor do V, que esse valor do V está errado, então essa igualdade não está certa. O que eu vou fazer? Eu preciso zerar esse resíduo. Existem algumas técnicas, né, para zerar esse resíduo, mas eu vou usar o que tem pronto aqui no Excel sem me importar muito. Então, eu venho aqui em dados, teste de hipóteses, atingir meta. Eu vou pegar essa célula J15 para o valor de 0, alterando quem? Alterando esse volume. Então, eu quero que ele chute valores do V, né, até conseguir encontrar um resíduo pequeno o suficiente e encontrou, né, um aqui na casa de 10 a menos 4. Então, minimizei aqui meu resíduo. Tudo bem? Então, o atingir meta é uma das formas de fazer isso, né? Teste de hipótese, atingir meta.
O atingir meta, eu não conheço o método numérico que ele está usando, ou ele não dá esse acesso para a gente, e não dá acesso também para a gente mudar algum parâmetro desse método. Tá? Se eu precisar de um método com mais facilidades aí, com mais opções de uso, né? Eu tenho o solver. Então, dados, solver. Aí, mesma coisa, né? Eu vou pegar a célula, essa J15 aqui, para um valor de 0, eu quero que ela passe a valer 0, alterando o valor dessa célula J14. Se eu entrar aqui em opções, aqui eu consigo escolher o método que eu quero solucionar, e eu consigo colocar a opção, né, por exemplo, melhorar a precisão do resultado. Observem que agora ele conseguiu uma aproximação melhor do que antes. Tudo bem? E aí eu vou fazer a mesma coisa para todos os casos, né? Então, eu coloco aqui o valor inicial, dados, solver, adicionar, desculpa. Eu vou pegar então a célula K15, alterando a célula J15 para transformar isso em 0, resolver. Ok. Mesma coisa para o outro. Especial. Dados solver. L15, alterando o L14. Né? E para o último caso, solver M15, alterando M14. Beleza. Então, olhem, a gente fez o cálculo, né, do gás ideal, chegou nesse volume, Van der Waals, Redlich-Kwong, Suave e Penn-Robinson. Eu fiz a conta, usei o solver para encontrar o valor do V e comparei com o valor que eu estou considerando como padrão, que é o valor tabelado. Né? E a gente consegue observar os erros percentuais de cada um dos métodos. Né? O gás ideal, 82%, quer dizer, está completamente fora, não serve para nada essa previsão. O Van der Waals já é uma melhoria em relação ao gás ideal, mas ainda continua bem fora para essa região. Né? Para outras regiões talvez funcione bem. As outras três, elas vão ter erros relativamente pequenos, né? Então poderiam ser usados aí para previsão. Mas observem que o Penn-Robinson funcionou muito bem para esse caso. Mas é óbvio, né? Eu estou considerando esse valor como padrão. Eu não sei de onde que foi calculada a tabela termodinâmica, né? Mas provavelmente do Penn-Robinson, por isso que deu um erro tão pequeno. Uma coisa secundária que eu gostaria que vocês aprendessem é essa questão de usar o Excel, né, para fazer otimização, tanto usando aí o atingir meta quanto o solver. A gente, enquanto engenheiro, tem que saber fazer otimização. Então, lá na disciplina de cálculo numérico, se vocês não fizeram, vocês vão fazer em algum momento do curso, mas vocês vão aprender o método de Newton-Raphson, que é a base dos métodos de otimização não linear. Mas além de saber usar, além de saber a teoria e tudo mais, é importante a gente conhecer as ferramentas que já tem prontas para ganhar tempo, né? Então, aconselho que vocês aprendam aí a usar essas ferramentas do Excel.
Eu acho que eu devo ter mencionado que eu tenho um canal no YouTube do meu grupo de pesquisa e eu tenho postado algumas coisas interessantes lá. Quem tiver interesse, depois dê uma olhada. Entre essas coisas, estou postando, né, um curso de Python. Já estou na 11ª aula, se não me engano, e a última aula eu postei sobre otimização. Então, eu falo um pouco da teoria e parto para como que eu uso Python para fazer otimização de problemas, tá? Então, aliás, eu estou planejando um segundo problema aí de otimização, um segundo vídeo só sobre otimização. Quem tiver curiosidade de entender um pouco mais a fundo, vale a pena investir um pouco do tempo nisso aí, tudo bem? Quiser me procurar, também estou à disposição. Então tá bom, eu agradeço aí a presença de todo mundo, desejo uma boa semana, um bom feriado amanhã. Abraço para todo mundo, a gente se vê na quarta.